Então, podemos dar início. Doutora Natália está aí, doutora Michele está aí também. Então, vamos dar início à nossa segunda reunião das nossas comissões de interesse. Hoje vai ser sobre a comissão de interesse em oncofertilidade. A gente vai falar sobre avanços em oncofertilidade, perspectivas e tratamentos. Como palestrante, a gente tem o Dr. Juliano Bedoschi, ginecologista, especialista em reprodução humana, da BEDMED. Como debatedoras, a gente tem a doutora Natália Pimentel, ginecologista, especialista em reprodução humana na GEARE, e a doutora Michele Nagai, também ginecologista, especialista em reprodução humana. Convida bem-vinda. Agradeço aos três pela preparação. Dani, doutor Edson, muito obrigado pelo convite. Para mim é um grande prazer estar com vocês hoje, ainda mais nesse comitê de especialidade de oncofertilidade, né? E preparando a aula sobre avanços de oncofertilidade, eu resolvi trazer. Opa, pera um pouquinho, vamos ver. Eu resolvi trazer primeiro alguns dados que ilustram a importância do tema que a gente está discutindo aqui hoje. Então, estimativas do INCA para o biênio de 2023 a 2025 apontam que aproximadamente 483 mil novos casos de câncer serão diagnosticados no Brasil, né, por ano. Baseado em alguns dados de frequência, de prevalência, a gente acredita que aproximadamente 7 a 8% da população diagnosticada com câncer está em idade reprodutiva até 40 anos. Então, se a gente for pensar isso para o Brasil, a gente pode pensar que por ano, um pouco mais de 40 mil pessoas vão ser diagnosticadas com câncer até os 40 anos. Ao mesmo tempo que a gente vê uma incidência importante do câncer comprometendo pessoas em idade reprodutiva, a gente sabe que o rastreamento e o diagnóstico em estágios precoces da doença e também o desenvolvimento de novas modalidades de tratamento oncológico, novos, né, regimes quimioterápicos, radioterapia e até mesmo a evolução das técnicas cirúrgicas, eles mostram um aumento da sobrevida desses pacientes. Eu gosto muito de ilustrar o exemplo do câncer de mama, né? E se a gente for ver, do ano de 1989 até 2017, a gente teve uma redução de 40% na taxa de mortalidade em 5 anos dos pacientes. Então, esses pacientes, eles estão sendo diagnosticados no momento mais oportuno, eles estão sendo bem tratados e eles estão curando. E aí, a gente pensando de uma maneira holística, vale a pena a gente entender como tratar bem esses pacientes. Hoje já mudou muito a tendência do tratamento oncológico em visar somente a sobrevida, né? Hoje, você vai em qualquer congresso oncológico, eles discutem muito a qualidade de vida dos pacientes, né? E a gente sabe que, invariavelmente, os pacientes jovens diagnosticados com câncer, por exemplo, tumor sólido, o fato do paciente ser jovem, isso é um marcador de mau prognóstico. Então, invariavelmente, eles vão realizar quimioterapia, radioterapia, né? E o que cabe a gente discutir é a questão dos efeitos colaterais dele, principalmente no que diz respeito à questão da infertilidade. Bom, nada disso seria importante para a gente se fosse só uma preocupação por nossa parte como médico, né, a lidar com essas questões dos efeitos colaterais e não fosse importante para os pacientes. E apesar de antiga essa referência, então um trabalho publicado no JCO em 2004, eu acredito que ela coloca, né, ela demonstra de uma maneira muito clara a importância dessa discussão de preservação de fertilidade com os pacientes oncológicos. Esse trabalho ele avaliou por uma entrevista online mais de 600 mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama em idade reprodutiva. E mais da metade delas tinha preocupações com o risco de fertilidade, sendo que aproximadamente um terço delas optaram por tratamentos diferentes, seja regimes quimioterápicos menos gonadotóxicos, ou até mesmo o uso do agonista do GnRH durante a quimioterapia, para tentar diminuir o risco de insuficiência ovariana durante o tratamento oncológico. E diante de todo esse cenário, do entendimento dos efeitos colaterais dos tratamentos oncológicos, da importância que isso tem não só para os médicos, mas também para as pacientes, grandes entidades científicas mundiais começaram a se posicionar sobre o assunto. E a gente tem o guideline hoje das 4 entidades científicas mais importantes, seja a Sociedade Americana de Oncologia Clínica e Europeia de Oncologia Clínica, e o ASRM e o ASH também se posicionando sobre isso. E o mais interessante
essa questão do foco na qualidade de vida dos pacientes, né? E para todos os prestadores de saúde envolvidos nos cuidados dos pacientes oncológicos encaminharem esses pacientes o mais cedo possível para os especialistas em reprodução humana, para a gente oferecer o leque de opções, o maior leque de opções para esses pacientes. Bom, dito isso, né, depois desses slides iniciais para ilustrar a importância do tópico que a gente está discutindo, eu resolvi abordar na nossa aula alguns temas mais importantes. Primeiro eu vou conversar um pouquinho do mecanismo de danos aos ovários, depois aos testículos. Vamos discutir a questão da importância do impacto clínico, como que a gente pode estimar e como que a gente tem que atender esses pacientes e pensar neles. Depois a gente vai discutir um pouco sobre a preservação da fertilidade feminina, masculina, e a gente pode fechar com algumas conclusões e abrir para discussão. Quando a gente pensa no mecanismo de danos ao ovário, talvez o que eu vou estar falando agora é a coisa mais importante que a gente tem que ter de entendimento em relação ao impacto tanto da quimioterapia como da radioterapia na questão do ovário. Primeira coisa que é muito importante a gente entender é que não são todos os quimioterápicos que vão estar agindo na reserva ovariana verdadeira. Então a gente tem os folículos que estão nos estágios dormentes, né? São os folículos primordiais, e eles que constituem a reserva ovariana verdadeira. E para a gente, quando a gente está discutindo de impacto, de riscos, o mais importante é entender qual que é o agente quimioterápico que vai estar matando, que vai estar ativando as vias de apoptose desses folículos. E a gente sabe que os principais bandidos, aqui, os principais vilões do dano são os agentes alquilantes, tá? Os compostos platínicos também são importantes e os taxanos também têm aqui um risco intermediário. Agora vamos lá. Uma paciente vai fazer um medicamento antimetabólico, então vamos supor aqui um metotrexate. Então ela teve, vamos até colocar aqui uma condição benigna, mas uma gravidez ectópica, foi optado por um tratamento conservador com metotrexate. A gente costuma pedir para a paciente evitar de engravidar nos próximos 3 a 6 meses, até pelo risco de teratogenia pelo medicamento, né? Só que, e até para recuperar de toda a questão, esperar o beta negativar e tudo mais. Só que a gente nunca fica reforçando com a paciente que talvez ter aplicado essa quimioterapia afeta de maneira negativa a reserva ovariana dessa paciente. Por quê? Esses medicamentos, eles agem nos folículos em estágio mais avançado de desenvolvimento. Na verdade, todos os quimioterápicos agem aqui. O que é importante para a gente é entender qual vai causar dano nos folículos mais iniciais, no sentido do desenvolvimento dos folículos. E para a gente entender isso, os principais estudos que descobriram como que a quimioterapia, a radioterapia afetam a reserva ovariana, eles foram feitos em modelos de xenoenxerto. Então, por meio de tecidos ovarianos que foram doados, seja por pacientes que eram doadoras universais de órgão e doavam ovário para pesquisa quando elas faleciam, ou por pacientes que estavam inseridas em outro protocolo de pesquisa, a gente transplantava esses tecidos ovarianos em camundongos imunossuprimidos e a gente aplicava quimioterapia para entender o que acontecia com a reserva ovariana. E a gente conseguiu entender hoje que tanto a quimioterapia como a radioterapia, elas causam o dano genético mais grave que a célula pode sofrer. Tanto os folículos quanto os óvulos, eles quebram a dupla fita de DNA. E quando você tem numa célula a quebra da dupla fita de DNA, ele até pode tentar reparar o DNA, e no caso do tecido germinativo, quando a gente pensa em testículo e pensa em ovário, a principal via de reparo é a via de recombinação homóloga mediada pela proteína TM, né? A gente tem algumas vias de reparo de DNA, mas no tecido germinativo a recombinação homóloga é mais importante, e se ela é funcional, a gente consegue ter sobrevivência folicular e do oócito. Mas, infelizmente, quando você tem a quebra dupla fita de DNA, esse dano geralmente é irreversível, você tem a ativação das vias de apoptose e aí você tem uma redução da reserva ovariana. E isso foi demonstrado por meio desses estudos de xenoenxerto, usando muito estudo de biologia molecular, principalmente os modelos imunistoquímicos. Então você vê aqui, por exemplo, a doxorubicina, que ela entra aqui como uma droga intermediária de risco de dano. Conforme você vai aumentando a concentração da doxorubicina, você vê corando aqui os folículos em apoptose, tá? Tanto em pacientes que fizeram cultivo in vitro com concentrações crescentes de doxorubicina,
como também quando você faz esses modelos de xeno-enxerto. Então, realmente, e o dano, gente, é muito rápido. Em 12, 24 horas, você já tem uma perda importante, expressiva desses folículos, tá? Então, realmente, aplicou quimioterapia, o dano já começa a acontecer. Essa é a principal causa de dano da reserva ovariana. Mas a gente não pode negar que existem outras teorias, principalmente para o ovário. Uma delas é a do burnout, tá? A gente sabe que os folículos que estão em estágio avançado de desenvolvimento, eles produzem hormônio antimileriano. E a gente usa essa dosagem até para estimar a reserva ovariana. Só que fisiologicamente o antimileriano ele tem uma função muito importante, que é suprimir o recrutamento dos folículos primordiais. E se você tem aí uma apoptose, uma morte dos folículos dominantes, você não vai ter mais essa supressão e você tem uma hiperativação do desenvolvimento dos crescimentos dos folículos dormentes, dos folículos primordiais. E alguns pesquisadores acreditam que esse burnout, esse hiperrecrutamento, pode reduzir ainda mais a reserva ovariana. E é uma teoria aceita, tem alguns trabalhos que utilizaram técnicas de biologia molecular que realmente demonstraram que algumas vias estão ativadas, mas realmente qual que é a magnitude do impacto disso em detrimento da quebra da dupla fita de DNA? Eu acredito que são danos sinérgicos, mas o mais importante é a quebra da dupla fita de DNA. E por último, e aí sim, já também tendo bastante comprovação, a questão dos danos ao estroma, vascularização. E aqui a gente tem alguns modelos histológicos que ilustram muito bem isso. Se a gente for pensar realmente na apoptose dos folículos, pensando no córtex ovariano, que é onde tem a maior concentração dos folículos, você viria que a morte seria uma coisa um pouco mais uniforme dos folículos. Então, alguns folículos vivos, outros mortos. Mas você percebe que às vezes existe uma hiperconcentração de apoptose, de morte celular de alguns folículos e óvulos. Então, a gente acredita que talvez, né, por danos a essas arteríolas terminais, né, morte dessas arteríolas e não conseguindo trazer o sangue para essa região específica, isso pode também causar um comprometimento importante da reserva ovariana. Então, por mecanismos biológicos, a gente tem, né, a questão da quebra da dupla fita de DNA, que é mais importante, a hiperativação, o recrutamento excessivo de folículos dormentes primordiais, um mecanismo também importante, e danos ao estroma, vascularização, inflamação, também tendo sinergia no dano. Só que a gente não pode esquecer que essas pacientes, quando elas têm o diagnóstico oncológico, elas não vão estar liberadas amanhã para engravidar. E aí a gente vai ter o impacto do envelhecimento dessas pacientes, trazendo ali uma diminuição do número de folículos que já foi reduzido às vezes pela quimioterapia, mas também impactando muito fortemente na questão da qualidade. E aqui todos já sabem o quanto que realmente a idade impacta nos fusos meióticos, na qualidade de divisão da primeira etapa da meiose, onde você tem a extrusão dos cromossomos homólogos, e o quanto que a idade causa um desarranjo ali no alinhamento do fuso meiótico e nessa divisão. Então, a qualidade do óvulo vai ficando prejudicada. E aí a gente tem um impacto negativo muito grande. Aqui eu trago um exemplo. Vamos supor, uma paciente com 31 anos com câncer de mama vai fazer quimioterapia. Ela já vai ter uma diminuição importante da reserva ovariana somente pela quimioterapia. Mas com 31 anos, se ela for uma paciente que até tem um número médio de óvulos ou até mais para a idade dela, ela pode ser que ela acabe a quimioterapia e não entre em menopausa. Só que aí a oncologista não vai liberar ela para engravidar na sequência. Se ela tiver principalmente um tumor com receptor hormonal positivo, ela vai ter que usar tamoxifeno. Tem um trial, que é o Atlas, que recomenda o uso do tamoxifeno por até 10 anos para essas pacientes como terapia endócrina adjuvante para realmente reduzir o risco de recidiva, mostrando aí um impacto importante de manter até a terapia endócrina adjuvante por bastante tempo. A gente tem agora o Positive Trial na parte de oncologia, com dados bem animadores em relação a parar após 2 anos de tamoxifeno. Você para, faz um período de washout de 3 meses, porque o tamoxifeno é uma droga teratogênica e a gente tem que esperar 3 meses para liberar para engravidar. E liberando essas pacientes para engravidar, um monte de oncologista está aderindo isso. Eles publicaram o dado ano passado, tá? Então foi realmente esse trabalho, ele trouxe muita segurança para os oncologistas liberarem a paciente para engravidar antes. Mas com certeza, no mínimo, a paciente vai ter que fazer 4 ou 6 meses de químio, mais 2 anos de tamoxifeno. Então, no mínimo aí, ela vai ter, vamos colocar, vai 3 anos do ponto de vista mais prático,
para estar liberada para engravidar de novo. E a gente não pode ignorar o impacto do envelhecimento ovariano, da idade, na questão da fertilidade. Então, vai ter uma diminuição da reserva e na qualidade ocitária. Então, eu sempre gosto de citar esses mecanismos de dano. Quando a gente pensa no testículo, e aqui os estudos, eles apontam principalmente a questão dos mecanismos moleculares de danos à quebra da dupla fita de DNA, a gente tem que entender também que não são todos os agentes quimioterápicos, radioterápicos, que vão causar danos ao testículos, tá? Então, os principais, os bandidos aqui são os agentes alquilantes, os compostos platínicos, tá? E talvez os taxanos, que tem um risco ali intermediário, tá? A doxorubicina também é um risco intermediário. E radioterapia, dependendo do campo de radiação, até 2 grays de radioterapia já pode causar um dano muito importante para alguns pacientes. E o importante é entender se eles vão estar atingindo mais a questão da célula-tronco ou já a linhagem de células germinativas diferenciadas, se causar danos às células de Leydig, que tem risco de alterar a produção de testosterona, então também a gente tem impacto diverso aí na questão do testículo, podendo ter azospermia permanente ou uma azospermia transitória, principalmente se atingir principalmente a linhagem diferencial de produção de espermatozoide. Depois o paciente pode recuperar um pouco a produção de espermatozoide, principalmente se as células-tronco ainda estiverem preservadas. E aí é uma coisa que agora a gente vai estar discutindo, que é o impacto clínico na reserva ovariana ou danos ao testículo, e isso é uma coisa que eu gosto de abordar muito com os oncologistas. Por quê? Quando você vai ver os guidelines, principalmente da ASCO e da ESMO, eles falam muito de assim, essa droga é de baixo risco, essa droga é de alto risco, essa droga é de moderado risco. Só que a gente nunca pode pensar somente num pezinho desses pilares, né, que a gente tem, somente num pilar. A avaliação de risco, ela tem que ser completa. Você não pode pensar somente no tratamento. Você tem que pensar na idade, principalmente no caso das mulheres, porque a quantidade vai estar reduzida. E a gente tem que entender quem que é essa paciente, e o homem também, quem que é esse homem que vai estar realizando esse tipo de tratamento. Porque se a mulher tiver, de repente, já uma reserva ovariana diminuída para o que é esperado para a idade dela, às vezes um cheirinho de quimioterapia que nem é tão gonadotóxica pode causar já uma insuficiência ovariana para essa paciente. E para o homem é a mesma coisa. Então, sempre que a gente atende um paciente encaminhado para preservação de fertilidade, a gente não pode pensar somente na quimioterapia. Então, eu vou dar um exemplo, tá? O que pode, de repente, aparecer mais frequentemente. Linfoma Hodgkin. A paciente vai ser tratada com a BVD. A pior droga é a adriamicina, que é uma doxirubicina, é a letra A, tá? É o risco intermediário. Os outros medicamentos, eles não têm, os outros agentes quimioterápicos não têm um risco gonadotóxico muito grande. Só que essa paciente, se a gente partir do pressuposto que geralmente as pacientes com câncer hematológico são jovens e tem uma reserva ovariana boa, perfeito. Mas a gente tem algumas situações específicas para essa paciente. Primeiro, será que ela tem a reserva ovariana compatível com o que é esperado para a idade dela? A gente não sabe. Segundo, será que essa paciente vai apresentar uma recidiva, uma recorrência, ou de repente não vai entrar em remissão da doença? Porque se esse for o caso da paciente, infelizmente, o oncologista vai querer já, possivelmente, ir para o transplante de medula. Aí o esquema condicionante para receber o transplante de medula é altamente gonadotóxico. E como ela fez quimioterapia, às vezes há 3 meses, 6 meses atrás, você não tem segurança de realizar congelamento de óvulo, porque não dá para garantir que esses óvulos não têm dano genético, e que a prole não vai vir com alguma alteração. Então, essas pacientes, ou elas vão tentar fazer congelamento de tecido ovariano, ou, infelizmente, você pode até pensar em congelar óvulo, mas tem que discutir com a paciente dos riscos em relação a isso. E, às vezes, você não tem tempo hábil para essas pacientes. Então, todos esses aspectos têm que ser levantados. E aqui eu gosto muito de utilizar alguns modelos de nomograma para orientar a paciente. Então, por exemplo, paciente com linfoma Hodgkin, diagnosticada, vai fazer a BVD. Pô, é esperado que ela tenha 22 folículos de contagem de folículo antral. Se essa paciente vem para avaliação com 5, a primeira coisa que eu falo para o hematologista, eu falo, olha, o ideal para a idade dela, a média, é ter 22 folículos, ela tem 5. Apesar de ser uma quimioterapia de risco intermediário gonadotóxico,
para essa paciente vai ter um impacto muito importante. E se de repente ela tiver uma recidiva, tiver que fazer alguma outra coisa, a gente não vai ter tempo hábil de oferecer nada. E como ela tem 26 anos, mesmo sendo pouco óvulo, o tratamento vai ser robusto, porque a qualidade dos óvulos é bacana. Então é esse tipo de aconselhamento extremamente individualizado que eu gosto de abordar, de ter com as pacientes. E com o espermograma até mais objetivo ainda. Então, assim, você vai atender um paciente, por exemplo, com câncer de intestino, que vai fazer CHOP. A ciclofosfamida, ela é um agente alquilante que tem um risco importante para a questão do testículo, né? Só que a dose acumulada que você usa de ciclofosfamida no esquema CHOP não é tão alta, como, por exemplo, o ACT para o câncer de mama. Então, você vai ter um impacto, mas muito possivelmente, se esse paciente tiver 210 milhões de espermatozoides num ejaculado total, ele vai conseguir ainda ejacular espermatozoide depois, e mesmo que não tenha ainda condições de engravidar naturalmente, você consegue fazer tratamento de fertilização in vitro com o material biológico do paciente. Agora, se esse paciente tem menos de 40 milhões no ejaculado total, de repente um esquema desses vai comprometer significativamente aquele paciente. E é natural, às vezes, que um paciente desse, ele ainda não tenha feito, de repente, algum um espermograma prévio na vida dele. Então, como que a gente pode julgar? Ah, na média, esse tratamento oncológico ele é de risco intermediário. Tá, mas quem que é o nosso paciente? Digo mais, câncer de intestino, a gente pensa, será que é síndrome de Lynch? Síndrome de Lynch, a mutação genética que esse paciente tem que causou o câncer é porque existe uma falha no reparo da quebra da dupla fita de DNA. E a gônada é altamente sensível a essa mutação. Apesar de não terem dados na literatura científica, eu tenho certeza. Esses pacientes, e aí é opinião de especialista, gente, pelo amor de Deus, esses pacientes têm um espermograma pior do que a média, tá? A gente está com dois casos, de um caso de síndrome de Lynch, de um paciente comprometido, afetado pelo câncer, foi fazer preservação da fertilidade, congelar por meio de congelamento de espermatozoide com coleta por masturbação, e quando coletou, o laboratório ligou e falou: olha, esse paciente tem raros espermatozoides móveis e não tinha feito quimioterapia ainda, não tinha feito nada. Mas por quê? Porque ele tinha uma mutação genética que causa, não repara a quebra dupla fita de DNA, e a gônada dele sentiu isso. A mesma mutação causou o câncer. Então, a mesma origem, a mutação genética causou câncer e causou um envelhecimento reprodutivo desse paciente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai orientar eles. Agora, discutindo a questão da preservação de fertilidade feminina, tá? Quando a gente pensa nas pacientes encaminhadas com câncer, a primeira coisa que a gente pode pensar é na técnica mais estabelecida, que seria congelamento de óvulo. Eu vou trazer alguns dados aqui, gente, que para mim foi muito alarmante, e eu tenho que até dar um double check, mas vamos lá, um dado que é certo é IBGE, índice de divórcio, 25%. Agora, um dado publicado pela Sociedade Brasileira de Mastologia me chocou muito, e eu tenho que realmente confirmar esse dado. Mas eles falaram que o índice de divórcio em pacientes oncológicas com câncer de mama chega a impressionante 70%. E hoje, com os avanços que a gente tem na tecnologia de congelamento de gameta, eu acho que congelar embrião e atrelar a paciente a um parceiro realmente tem que ser muito bem avaliado. E eu não vou mentir que eu mesmo mudei muito em relação à minha postura com isso. Eu confiava muito mais no congelamento de embrião do que de óvulo, mas graças a Deus a tecnologia foi melhorando cada vez mais, e eu acho que a gente tem que priorizar a individualidade dessa paciente. E quando a gente pensa em congelamento de óvulo no cenário do paciente oncológico, eu acho que o mais importante é a gente discutir como fazer o estímulo ovariano desses pacientes. E aí, quando você vai ver mais de 90% dos ciclos publicados em trabalhos científicos, o peso grande do bloqueio hormonal é com antagonista, tá? Mas a gente tem que também entender que os bloqueios com progestágeno, eles são mais recentes. O que não tem muito cabimento aqui, gente, é fazer bloqueio com agonista, tá? Por quê? Porque a gente tem que tentar proteger de todas as formas esses pacientes contra a síndrome de hiperestímulo ovariano. A paciente às vezes vai fazer coleta de óvulo num dia, ela vai estar querendo ir no outro dia já no hospital oncológico começar a quimioterapia. E se a gente entrega essa paciente instável, clinicamente instável, a gente pode estar atrasando o início da quimioterapia dela. E qual que é a visão dos oncologistas em relação a isso, gente? Você começar a quimioterapia numa janela de tempo oportuna, você melhora o prognóstico do paciente. O atraso do início da quimioterapia
piora o prognóstico da paciente para alguns tumores específicos. Então, por isso que a gente tem que tentar ser o mais rápido possível para essa paciente e evitar a todo custo que essa paciente tenha hiperestímulo ovariano. Então, na diretriz de estímulo ovariano da Escher, eles colocam para a gente priorizar o bloqueio do eixo com o antagonista de GNRH. Mas já tenho entendimento que existem alguns trabalhos com progestágeno, e como é congelamento, gente, eu acho que vai ser o que vai estar sendo, todo o volume de publicação maior agora vai ser com progestágeno, até mesmo em pacientes que têm tumor com receptor hormonal positivo. Outra coisa que é muito importante a gente ter, gente, é o conhecimento da questão das ondas de desenvolvimento folicular, né? Aí uma recomendação para os trabalhos da Angela Bauer, lá do Canadá, desde 2010, 2011, ela publica muito essa questão de como que se comporta o ovário, e esse trabalho clássico, essa revisão dela publicada em 2012, mostrando que pelo menos 70% das mulheres têm duas ondas de desenvolvimento folicular entre uma menstruação e outra, e 30% das mulheres têm até três ondas de desenvolvimento folicular entre uma menstruação e outra. De um ponto de vista prático, a gente pode começar estímulo ovariano em qualquer momento para a paciente. E aí eu tive a oportunidade de ter contato com grandes mestres, principalmente a minha orientadora de doutorado, a doutora Paula. O pessoal da USP de Ribeirão foi o segundo grupo a publicar estímulo ovariano na fase lútea até 2009, que o primeiro grupo foi um grupo alemão, do Von Wolf, e depois foi o pessoal da USP de Ribeirão, e eles foram muito inovadores, porque a gente não entendia, né, se a progesterona do corpo lúteo poderia prejudicar a qualidade do óvulo. As técnicas de congelamento até então, elas estavam sendo cada vez mais melhoradas, só que entendendo que a gente tinha muita urgência do início do tratamento oncológico das pacientes, então tinha que tentar fazer coisas diferentes. E hoje a gente tem diversos protocolos de início random start, né? Você pode começar na fase folicular inicial, fase folicular tardia, na fase lútea, você pode disparar a ovulação para fazer a paciente entrar na fase lútea. Na ocasião dessa nossa publicação em 2010, a gente fazia luteólise, né? Então a paciente tinha o corpo lúteo, e aí o Rui e a Paula, na verdade eu era residente ainda, né? Mas a ideia foi deles. Eles davam 3 ampolas de antagonista para fazer a luteólise, para quebrar o corpo lúteo, a paciente menstruava e a gente começava a estimular a ovulação, mas uma proposta extremamente inovadora e foi muito interessante. A questão do duplo estímulo, né? E também já na questão de preservação de fertilidade, né? O protocolo Xangai, se eu não me engano, é de 2015, né? Depois o Baldi falou em do STIM, mas no cenário das pacientes oncológicas, já em 2013, a gente já começava a fazer isso, a gente não tinha um nome bonito, mas 2 ciclos consecutivos de estímulo ovariano para paciente com câncer. Quando a gente foi fazer essa publicação, a minha impressão é que o segundo estímulo era melhor em número de óvulos por algumas pacientes que eu tive a oportunidade de acompanhar. Só que quando a gente levantou os dados estatísticos, não teve diferença. E aí eu fiquei todo chateado, pensei, puta, nem vai valer a pena publicar esse trabalho, mas daí a gente começou a avaliar mais dados. E a gente viu que, interessantemente, as pacientes que faziam 2 ciclos, elas não atrasavam mais para começar a quimioterapia, mas existia uma diferença fundamental nessas pacientes. As pacientes que a gente conseguia estimular a ovulação 2 vezes para coletar óvulo antes do início da químio, eram pacientes que elas eram encaminhadas, às vezes até mesmo com tumor em loco ainda, ela não tinha nem operado. Então, o encaminhamento dessas pacientes era muito precoce, o que não acontece em todos os casos. E por isso que a gente conseguia entregar a paciente para início da quimioterapia no mesmo tempo das pacientes que realizavam apenas um ciclo só. E a gente, então, tem que ter o entendimento que, para algumas pacientes, a gente pode oferecer, principalmente dependendo da quimioterapia, dependendo do tratamento oncológico que ela vai fazer, às vezes a possibilidade de fazer do STIM para acumular mais óvulos e oferecer uma chance mais concreta ali, uma chance mais robusta de gravidez no futuro. E a última preocupação que a gente tem que ter no cenário oncológico são as pacientes com receptor hormonal positivo, né? Por que a gente tem essa preocupação? Alguns dados, principalmente em modelos in vitro e em modelos experimentais animais, eles demonstraram que o estímulo ovariano em níveis suprafisiológicos de estrogênio, eles aumentam o tumor. Então, né, com certeza, por culpa desses estudos, a gente tem uma preocupação em não causar isso para as pacientes. Mesmo que ela tenha operado já o câncer de mama, a gente não pode correr esse risco com elas. E o uso do inibidor da aromatase é fantástico, porque ele faz em relação ao nível de estrogênio no pico, né, quando já está no dia do trigger.
Então você consegue manter, claro, fica ainda um pouco suprafisiológico, mas você consegue manter um nível extremamente baixo quando comparado sem nada. E antes de eu começar a falar da preservação de fertilidade masculina, gente, eu só trouxe aqui três slidezinhos sobre a questão de síndromes hereditárias de câncer, né? Porque as mutações genéticas que promovem o câncer, eles vão causar câncer em indivíduos em estágio, em idade muito, muito jovem, né? Então, invariavelmente, às vezes a gente vai atender alguns pacientes que têm essas mutações genéticas e esses painéis NGS de diagnóstico de câncer não eram feitos na geração dos nossos pais. Eles estão sendo muito mais feitos agora. Então, é muito comum, por exemplo, se atender um paciente que tem o diagnóstico oncológico, e quando você vai conversar com esse paciente, ele fala que o tio teve, o avô teve, tem primo que tem, e ele está sendo a primeira pessoa a fazer o teste genético. E por que é importante? Porque esses pacientes, eles às vezes eles vêm encaminhados para a gente, só que ainda o teste genético está pendente, né? Então ele está no processo de aguardar o resultado do teste genético, até dependendo do teste genético, eles decidem por um tratamento oncológico diferente, mas às vezes ele vai estar sentado na nossa frente, tanto para congelar espermatozoide como para congelar óvulo, sem saber o resultado disso. E o que é importante a gente saber? Que essas mutações genéticas, elas geralmente são autossômicas dominantes, então o risco de transmissão para prole é de 50%, tá? Então, quando o paciente é muito jovem, e aí ele está em idade reprodutiva, e talvez ele seja encaminhado para preservação de fertilidade, quando ele tem muitos parentes com o mesmo tipo de câncer, ou de repente o mesmo indivíduo teve múltiplos cânceres, ou bilateralidade, às vezes a gente tem que começar a suspeitar um pouco de repente, esse câncer ter origem genética. E, nesse sentido, no aconselhamento desse paciente, e aqui eu vou colocar de uma maneira bem clara, gente, principalmente câncer de mama, tá? Ou a mutação do BRCA, e câncer de endométrio e câncer de intestino, que aí cairia mais na síndrome de Lynch, tá? Tem a lifraumene também, que pode causar mais de 15 tipos de câncer diferentes, mas aí já a prevalência é mais rara. Pensando em prevalência, que compromete aproximadamente um em cada 500 indivíduos saudáveis, jovens, né? Essas mutações, BRCA e a mutação do gene da síndrome de Lynch, a gente tem que pensar que, de repente, no aconselhamento a gente fala, ó, você está esperando aí no resultado do teste genético, mas se você tiver essa mutação, a gente consegue, quando você pegar o seu espermatozoide e formar embrião, ou quando a gente for pegar os seus óvulos e formar embrião, dependendo do número de embriões que a gente tiver, a gente pode fazer, de repente, a biópsia para PGTM, para tentar identificar dos embriões qual tem essa mutação genética ou não, e preferenciar a transferência de embriões sem mutação, né? E aqui eu também recomendo muito o grupo o Task Force que tem do Ashley, o painel de especialistas que estão dentro do consórcio de análise genética de embriões. Eles têm publicações fantásticas, e em 2023 eles publicaram dados referentes ao ano de 2018 na Europa. Foram quase 1.400 ciclos de PGTM realizados, e você vai ver, né, geralmente, realmente, o PGTM ele é muito defendido em doenças que têm mutações que têm alta penetrância, causa uma comorbidade muito forte e tem pouco tratamento. Aí você entende que doença de Huntington é a principal indicação. Mas quando a gente pensa nas síndromes hereditárias de câncer, você vê que o BRCA e a neurofibromatose, que nem tem uma prevalência muito alta, mas a questão da neurofibromatose, ela causa câncer, mas ela também causa alguns distúrbios cognitivos e outras questões não oncológicas. Então, por isso que talvez ela seja altamente defendida. Você vê que existe um volume grande de indicação dentro das 10 maiores indicações de PGTM, né? Então, isso é uma coisa que fica para a gente. Então, beleza. Congelamento de óvulo, a gente discutiu questões referentes ao estímulo ovariano, e agora no final, referentes à questão do PGTM, da possibilidade de a gente ficar antenado. Agora eu vou rapidamente falar algumas coisas referentes a congelamento de tecido ovariano, e por último um slide para falar da questão do uso do agonista do GNRH. Então, congelamento de tecido ovariano, hoje pelo ESRM, é considerado como uma técnica estabelecida de preservação de fertilidade no cenário oncológico, tá, gente? Isso é muito importante. Ainda não para uso indiscriminado. E a Ashley colocou em 2020, no guideline deles, como uma técnica inovativa. Então, nem falou de experimental, nem falou de estabelecida, eles resolveram usar o termo inovativa. E aqui a gente tem várias indicações, né? O principal, acredito que é a urgência do tratamento oncológico.
Mas em crianças pré-púberes, como o eixo hipotalâmico e hipofisário ovariano não está ativado, é a única opção que a gente tem para elas. Mulheres com tumor hormônio dependente é questionável, ainda mais com o uso do inibidor da aromatase, mas tem alguns países que, por questões legais, eles não podem estar realizando congelamento de óvulo em paciente com tumor hormônio dependente, então realmente tem que fazer o congelamento de tecido ovariano, e talvez por isso que alguns países têm dados impressionantes do volume de tecido ovariano congelado, né? Eu sou fã de congelamento de tecido ovariano para condições genéticas. Eu acredito muito, muito que futuramente garotas com síndrome de Turner, elas, e se Deus quiser, elas vão ser encaminhadas de maneira rotineira para congelamento de tecido ovariano, para elas terem uma chance de conseguirem constituir família biologicamente no futuro, e tem muitos centros, tanto na Europa como nos Estados Unidos, estudando isso nessas garotas. A gente vai ter dados bem animadores em relação a isso no futuro, e com certeza transplante de medula óssea talvez o tratamento mais gonadotóxico que existe, e urgente, né? Não tem tempo de estimular a ovulação, talvez seja uma grande indicação de congelamento de tecido ovariano. Agora, o que é importante, gente, com congelamento de tecido ovariano? A gente tem que selecionar muito bem quem vai ser, quem que a gente vai congelar o tecido ovariano. Por que eu digo isso, gente? Quando a gente congela o tecido ovariano e a gente vai descongelar e fazer o autotransplante, a gente tem apoptose de aproximadamente 70% dos folículos que vão ser transplantados. Então, se a paciente tem muita idade, ela vai ter menos folículo. E quando você descongelar, transplantar, o tempo de isquemia até a revascularização acontecer, então o congelamento e o descongelamento não afeta muito. O problema é o tempo de revascularização, que geralmente dura 7 a 10 dias. A gente perde 70% da reserva ovariana. De uma mulher que já tem pouca reserva ovariana, isso talvez não seja tão interessante. Aqui, o que a gente tem que avançar muito em pesquisa e entendimento é como que a gente consegue reduzir esse tempo de isquemia para a gente conseguir não matar tanto o folículo das pacientes. Idealmente, uma paciente que não tenha nenhum dano à gônada prévio, realmente ela tem que ter uma chance realística de sobreviver, e com certeza o tratamento que ela vai fazer oncológico, ele tem que ter um alto risco de causar um comprometimento na reserva ovariana dessa paciente. Então, por exemplo, a paciente vai fazer a BVD, tem uma boa reserva ovariana, poxa, não vale a pena fazer um congelamento de tecido ovariano para essa paciente, porque talvez só do congelamento, descongelamento e autotransplante, a gente pode estar causando mais dano do que o próprio quimioterápico. Então, a gente tem que indicar com muita assertividade quem que é a paciente que a gente está fazendo. Então, isso aqui é fundamental, porque não é, às vezes a gente tem a falsa ilusão que de repente a gente congelou o tecido ovariano e a gente vai transplantar e vai funcionar. Gente, não funciona. E é muito triste quando isso acontece. Então a gente tem que selecionar muito bem a paciente que vai realizar isso. Ela tem que ter um benefício tremendo. E aí tem grupos que advogam a oforectomia para congelar o tecido ovariano de um ovário inteiro, e tem grupos que advogam fazer somente a ressecção de fragmentos do ovário para congelar, tá? Se a terapia é altamente gonadotóxica, gente, eu acho que o que vale mais a pena é congelar pelo menos um ovário inteiro, né? O tecido ovariano de um ovário inteiro. E aqui, né, vamos lembrar, quando a gente fala de congelamento de tecido ovariano, a gente não está falando de congelamento do ovário, né? A gente está falando de congelamento do córtex. Os folículos primordiais, eles se encontram na superfície do ovário, no milímetro mais de fora, na capinha ali do ovário. E aqui é uma foto até de um arquivo pessoal. é, Quando eu trabalhei com o professor Octay, ele tinha um protocolo muito bacana de pacientes que eram doadores universais de órgão. E aí essas cirurgias geralmente aconteciam de madrugada. Eles ligavam no nosso BIP de urgência e eles perguntavam se a gente queria receber o ovário, né? A título para fazer estudo de xeno-enxerto, né? A título de pesquisa. E aí, se a paciente tivesse boa condição, menos de 35 anos, sem nenhum tratamento gonadotóxico anterior, tudo a gente recebia o ovário, e aqui é uma ilustração de como fica os fragmentos de córtex ovarianos processados pro congelamento, tá? Tem que tomar cuidado, gente, para não tirar muito a medula. Você vê que aqui tem um pouquinho de sangue, né? Tem um pouquinho de vaso sanguíneo. Você não pode deixar muito gordinho, porque aí o crioprotetor não entra, mas você também não pode tirar muito. Tem estudo principalmente do grupo do Donet, mostrando que quando deixou a camada muito fina, não tinha praticamente nenhum folículo primordial lá, porque raspou tudo. Então você tem que realmente tem que pensar que você tem que congelar esse milímetro do córtex, né? A espessura tem que ser mais ou menos 1 milímetro, mas o ideal é ficar um pouquinho assim, ó. Você tem que ver ainda um vasinho ou outro, você não pode rapelar tudo, tá?
E aí, em 2022, a gente publicou uma revisão sistemática de como que estava, na ocasião, os outcomes, né, os desfechos dos ciclos de congelamento e de autotransplante de tecido ovariano. E até então, em 2022, a gente tinha 631 autotransplantes performados em 518 mulheres, a taxa de nascido vivo de 147, e quando a gente leva em consideração esse numerador pelo denominador, que foram os transplantes realizados, a gente tem uma taxa de nascido vivo de 25%. E, gente, eu não tenho dúvida que boa parte das pacientes que realizaram transplante e não conseguiram engravidar é porque elas não foram bem selecionadas para essa técnica, tá? O que talvez não é injusto, a gente tem que discutir com a paciente se vale a pena realmente congelar ou não, e às vezes é a única oportunidade que a paciente tem. Mas eu acho que a gente tem que evoluir muito na técnica e tem que evoluir muito no entendimento de quem que é a potencial candidata de fazer isso. Agora, gente, antes de começar a falar do agonista, eu vou fazer um disclaimer. Eu não acredito nisso, tá? Então, eu não quero ser enviesado e realmente vai. O que os guidelines, a ESHRE, o ASRM, a ASCO e a ESMO falam? Eles falam que principalmente em pacientes com câncer de mama, você pode considerar realizar o agonista do GNRH concomitante com a quimioterapia, mas não privar a paciente de técnicas estabelecidas de preservação de fertilidade. Mas por que eu não acredito? Primeiro, porque a gente acabou de falar que o dano à reserva ovariana é quando você tem a quebra da dupla fita de DNA da unidade do folículo ou do óvulo. E quando você vai estudar esses folículos, você vê que eles não têm receptor de FSH-LH e nem de GNRH. Então você está dando uma droga que está bloqueando o crescimento de folículos mais avançados de estágio de desenvolvimento, mas você não está causando nenhum efeito no folículo primordial que vai ter o dano do DNA e vai reduzir a reserva ovariana, tá? Infelizmente, por que algumas pessoas advogam fazer isso? Porque eles usam marcadores extremamente subjetivos de reserva ovariana, que é a presença ou não de menstruação, para falar que realmente talvez valha a pena usar o agonista, tá? A gente tem muito pouco estudo avaliando o hormônio antiwilleriano e contagem de folículo antral para realmente mostrar de maneira clara que tem o dano, independente de usar o agonista ou não. Está começando a sair mais estudo nesse sentido, mas ainda falta muita produção científica, tá? Depois vocês vão ver quando eu for falar de preservação de fertilidade masculina, nos homens eles não usam mais esse tratamento. E só, eu vou dividir aqui algumas coisinhas que já até recebi contato de alguns colegas referente a isso. Gente, se a paciente fez congelamento de óvulo, qual é a situação dela naquele momento? Ela tem vários corpos lúteos em estágio inicial, né? Que coletou óvulo e forma os corpos lúteos ali, múltiplos corpos lúteos no ovário. Se ela vai no oncologista e o oncologista fala, beleza, encaminhei ela para congelar óvulo, mas eu vou tentar proteger ela ainda mais. E ele pega e ele dá um agonista de longa duração de depósito, isso vai fazer um efeito flare-up sustentado de FSH-LH, eles vão agir nesses corpos lúteos novos e vão causar hiperestímulo ovariano, tá? E eu já vivi isso com uma paciente minha, e isso ficou na minha cabeça, eu falei, cara, não, puta, como que isso aconteceu com essa paciente? Teve hiperestímulo grave, atrasou o início de quimioterapia. Eu fiquei até preocupado que essa paciente teve que fazer paracentese, foi horrível. Fiquei preocupado de realmente ser uma condição life-threatening para ela, que era uma paciente muito jovem. E eu tinha pedido para o oncologista não fazer o agonista, porque eu tinha medo na ocasião, só que no serviço público que ela fez o tratamento oncológico, infelizmente, o médico assistente que eu conversei não colocou isso em prontuário. Conversei com ele, mas quem atendeu ela seguiu o plano de tratamento dela e deu o agonista. E a paciente ficou mal, mas graças a Deus atrasou uma semana a quimio e ela conseguiu com o tratamento clínico em UTI ficar bem. Só que aquilo sempre ficou na minha cabeça. Isso foi em 2015. E aí, desde então, em 2021, 22, começaram a sair relatos de caso bem ali, coisas bem anedóticas. Foram 5 casos que foram relatados por 3 pesquisadores diferentes de pacientes que fizeram congelamento de óvulo e que aplicaram o agonista de depósito e tiveram hiperestímulo. A gente revisar, apesar de ser anedótico, como tem uma relação de causa muito bem estabelecida, eu resolvi tentar publicar, a gente publicou na revista Therapeutic Advances in Reproductive Medicine, está até no PubMed, para tentar alertar os médicos em relação a esses riscos. Então, eu tenho medo, o agonista eu realmente acredito que não funciona e pode prejudicar muito uma paciente oncológica, principalmente se ela já fez o estímulo ovariano
e aí sofre esse flare-up, ela pode ter um hiperestímulo grave. E às vezes o oncologista vai achar que é efeito colateral da quimio, e não é. Isso daí pode ser, infelizmente, sequela ali do agonista que foi aplicado no ovário que está sensível. Em preservação de fertilidade masculina, a gente sempre pensa no congelamento de sêmen, coletado principalmente por masturbação. No caso de lesados medulares, dependendo da altura e da extensão da lesão, a gente pode utilizar a vibroestimulação peniana, eletroestimulação com paciente anestesiado, ou até mesmo, se tem ejaculação retrógrada, pensar na questão de coleta de urina, e às vezes fazer oncotese, né, fazer biópsia para achar espermatozoide nesses pacientes. E como que a gente orienta a coleta e congelamento? A gente tem que pensar numa coisa, gente, que em média, né, quando você congela e descongela o sêmen, você vai ter uma perda de 30 a 50% com o descongelamento, né? Em alguns pacientes oncológicos, gente, principalmente os pacientes que já têm um comprometimento ali do número de espermatozoides, essa perda pode ser até mais acentuada, como publicado por alguns pesquisadores. E aí, lógico, a gente às vezes discute inseminação, mas pensa muito mais para FIV. O laboratório, ele vai determinar quantos vials ele vai congelar de acordo com a coleta, né? E existe aí uma, de praxe, talvez, né, dos laboratórios, realizar 3 coletas, e aí tem tantos vials congelados para o paciente, mas é uma coisa legal do clínico conversar com o pessoal do laboratório para determinar quantas coletas faz. Às vezes o paciente pode coletar 2 vezes no mesmo dia, né? Então, você tem um cenário aí de urgência, você pode propor isso para o paciente. E aqui existe uma dúvida muito importante em relação à abstinência, né? E principalmente no cenário oncológico. Alguns pesquisadores já publicaram que existe uma impressão que o volume diminui, né? Mas não é o que a ciência mostra para gente. Aparentemente, o paciente que tem 5 dias de abstinência, 1 dia de abstinência, 2 dias de abstinência, ele tem o mesmo volume, a mesma concentração e a mesma motilidade total e motilidade progressiva. Então, a abstinência tem pouca importância e, como eu mencionei anteriormente, o paciente pode coletar até 2 vezes no mesmo dia. E olha que interessante aqui, todos os guidelines, ASCO, ESMO, a ISRM e ASHRAE, uso de agonista em homem, não recomendado, tá? Na mulher, eles colocam que paciente com câncer de mama poderia ser discutível, mas não substituir técnica estabelecida, mas em homem não recomendado. Por quê, gente? Porque a gente tem uma avaliação extremamente objetiva do homem, que é o espermograma, a gente tem número, e aí por isso que eles viram todos aqueles trials iniciais, que já tem desde a década de 70, 70 não, vai, mas desde a década de 80, 90, a gente tem eles mostrando que não valia a pena, tá? Homens que faziam quimioterapia com ou sem agonista, não mostrando diferença do impacto no espermograma. Por isso que não é recomendado, mas não faz sentido biológico isso ser recomendado para as mulheres. E eu não entendo como que isso ganha tanta força. E, gente, os oncologistas eles têm uma falsa impressão que eles dominam a questão do uso do agonista. Eu acredito muito que eles têm uma hipervalorização do efeito do agonista em preservar a fertilidade dos pacientes. E a gente tem que realmente discutir isso muito fortemente com eles. Então, de mensagens para casa, eu acho que o principal é a gente entender que o principal dano é quando a gente tem a radioterapia e a quimioterapia com os agentes alquilantes, com os taxanos risco-intermediários e os agentes platínicos. Esses são os agentes que têm maior dano, tanto no ovário como no testículo, né? A questão de não falar, essa droga de risco intermediário não preciso avaliar. Todo paciente merece ser avaliado, porque eles individualmente podem ter um risco maior de comprometimento. Então, a gente não pode privar os pacientes de aconselhamento e de entendimento do que o tratamento oncológico pode trazer para eles, tá? O encaminhamento precoce é fundamental e a gente sempre tem que priorizar técnicas estabelecidas e que vão oferecer chances concretas, chances mais palpáveis, mais robustas de sucesso para os pacientes engravidarem no futuro. E aí a gente tem que ter um entendimento da limitação de cada técnica específica. E eu queria agradecer muito a oportunidade de estar com vocês hoje. Foi um grande prazer e eu vou aguardar agora a discussão. Perfeito, Juliano, muito obrigada, viu? Excelente sua aula, parabéns. Muito boa a sua aula, viu, Juliana? Aprendi um monte. Vocês Obrigado, estão vendo? Dani. Bom, eu fiquei com essa incumbência, né, de falar um pouquinho sobre os highlights do Simpósio Internacional de Ginecologia Oncológica que aconteceu agora dia 22 e 23 de março. E aí eu fiquei com essa difícil tarefa, né, Juliano, porque falar quando a paciente ainda tem útero é mais interessante, né, porque a maioria das condutas
da oncologia ginecológica, a gente já vai para, quando os casos são de mais gravidade, é esterectomia total, ofarectomia bilateral, eles são bem radicais. Aí eu já aproveito para debater um pouco, aproveitando vocês, já que é highlights, eu acho que é um pouco mais leve. Você tem esses contatos e consegue conversar com um oncologista quando tem esse tipo de abordagem cirúrgica para essas pacientes? Você consegue ter esse... Porque no congresso eles eram bem certeiros, eles faziam, ó, assim não pode, aqui pode. Mas eu queria saber se você estava aberto a esse debate, se eles estavam lhe procurando para conversar sobre esses assuntos. Ó, pensando em tumores ginecológicos, eu acho que o grande público que a gente consegue beneficiar são as pacientes com câncer de colo, tá? Então, assim, a Uhum. gente consegue fazer o congelamento de óvulos dessas pacientes, até mesmo de tecido ovariano, mas essas pacientes, elas vão fazer, hoje tem, quando é um tumor avançado, porque assim, tumor em estadio inicial, eles fazem traquelectomia, né? E aí, Sim. até a preservação de fertilidade, muitas vezes é cirúrgica. E como, às vezes, elas não precisam fazer quimioterapia, isso funciona até que relativamente bem. Quando a paciente tem um tumor ginecológico avançado, ela vai fazer químio e rádio, né? E às vezes até braquiterapia. E essas pacientes, infelizmente, vão ter que partir para útero de substituição no momento futuro. Então, é difícil abordar isso na consulta, viu, Nath? Porque você congela óvulo, mas você tem que explicar que no momento futuro é útero de substituição. E às vezes isso abala muito a paciente, tá? Eu já tive paciente que estava super motivada para congelar óvulo. Quando eu expliquei para ela que ia fazer rádio, químio e braquiterapia e que ela possivelmente precisaria de substituição, ela ficou extremamente desanimada puta, deu uma travada em relação à realização do ciclo. Mas a gente tem que tentar acolher, aconselhar da melhor maneira. E isso, às vezes, é um choque para a paciente, porque o oncologista não fala muito isso para ela. Então, essas pacientes têm benefício. Câncer de ovário aí é uma droga, né? Porque aí são casos extremamente individualizados e a gente não consegue ajudar muito. Câncer de endométrio também, pensando ali às vezes em útero de substituição e tal, dependendo do estadio do câncer, a gente pode oferecer, mas realmente ginecologia oncológica é um pouquinho mais É, complexo, né? São casos fiquei, delicados. eu vendo tudo tão bonitinho, tão organizado, eu digo, meu Deus do céu, aqui no meu highlight vai ser bem difícil, porque a impressão que eu tive foi essa, né, no simpósio, que a gente ficava sempre com a preservação quando a gente tem alguma condição de manter útero, né? Quando a gente tem uma cirurgia minimamente, você não tirar paramétrio, não tirar o útero em si, tentar tirar uma trompa em um ovário, né? Na hiperplasia com atipia, tentar fazer progesterona. Mas quando a gente vai para câncer mais avançado, nem falam com a gente, não tem nada de preservação, não tem, não, mas vamos referenciar um centro. A gente fica realmente meio que. Bom, então sejam bem-vindos ao Highlight e vamos ver o que é que a gente pode entrar aqui em relação à oncofertilidade. Então, eu acredito que a gente realmente vai começar nessa parte bem de câncer inicial, né? Nessa parte mais inicial, e a gente começa. Tinha que dar errado, né? Porque aí aqui não está passando a outra slide. Pronto. Então, vou pular, mas assim, o congresso ele foi dividido em módulos, né? O primeiro módulo ele falou bastante de câncer de endométrio, no segundo módulo, câncer de colo, e no terceiro módulo, na verdade, ele dividiu em terceiro e quarto módulo. O terceiro foi de câncer de ovário inicial e câncer de ovário avançado. No câncer de endométrio, eles falaram bastante, tanto nesse aumento de incidência, numa expectativa de um aumento de quase 50% até 2050, tanto no índice de incidência como também de mortalidade. E chamou muita atenção a obesidade. Então, eles colocaram como realmente um risco altíssimo, né, porque a população vem envelhecendo, ou vem ficando mais obesa. Então, fica esse fator de risco como um importante fator para esse crescimento no número de incidência. Outra coisa importante, que eles começaram já o congresso dessa forma, foi dizendo que antigamente, vamos dizer assim, quando se tratava de um câncer de endométrio, o próprio ginecologista já resolvia fazer uma esterectomia e salpingectomia com oforectomia, e hoje ele ficou muito mais amplo, então ficou muito mais complexo estudar. A gente tem marcadores, a gente tem a imunistoquímica e principalmente a preservação da fertilidade quando possível. Né? Então, eles têm hoje em dia um manual, né, que é a ESMO, de uma forma muito mais detalhada de como manejar o oncologista dentro de um câncer de endométrio. Então, falando da hiperplasia,
endometrial, então, geralmente ela acontece pela ação estrogênica sem a posição do progestágeno, né? E isso faz com que a gente tenha um aumento médio de 8% na progressão, né? Anual do câncer de endométrio, porque está atrapalhando aqui minha tela, deixa eu ver se eu consigo tirar ela, eu não estou conseguindo ver, pronto. Câncer de progressão, mais ou menos de 8%, entre uma hiperplasia atípica para o câncer de endométrio ano, né? E essa linha vermelha aqui, a gente tem também um aumento com pacientes com idade mais jovem, que para a gente é super importante isso, porque a gente tem que pensar em preservação de fertilidade nessas pacientes. Então, a conduta é uma esterectomia, a conduta clássica, mas para aquelas pacientes que querem manter a função reprodutiva, menstruo-reprodutiva, a gente precisa dar alternativas. Então, aqui falando só um pouquinho de fatores de risco, a obesidade a gente já falou bem, a diminuição da prole e deixar a gestação mais tardiamente também é um fator de risco, e os fatores de riscos externos, que ele fala muito sobre o xenoestrogênio, que hoje em dia está cada vez mais presente na nossa vida, que pode também ser um dos fatores desencadeantes do câncer de endométrio. Então, aqui, do diagnóstico, a suspensão clínica, né, um sangramento irregular, a gente pode ter infertilidade ou antecedentes familiares, a imagem, geralmente, a gente consegue por ultrassom. Quanto à esteroscopia, já foi muito debatido sobre se fazer a biópsia para anatomo patológico por esteroscopia ou biópsia diretamente com uma cureta ou com uma sonda de aspiração, mas o que eles falam é muito como está no serviço, né? O que é que a gente tem para oferecer no serviço para não deixar que fique muito tarde esse diagnóstico. Então, às vezes, a gente não tem muita ação da esteroscopia, quando são pacientes que não tem tanto acesso, que é melhor se fazer uma biópsia logo para ter o diagnóstico e já começar algum tipo de tratamento, né? Então, quais são os tratamentos para aquelas pacientes que desejam manter a sua capacidade reprodutiva? Então, é o uso de progestágeno. Hoje em dia tem se estudado cada vez mais o uso do dispositivo intrauterino, do levonorgestrel, como forma mais eficaz e que tem chamado bastante atenção. Então, no congresso ele falou bastante do DIU como alternativa para essas pacientes que queiram manter a sua capacidade reprodutiva. Então, nessa revisão sistemática, em 111 mulheres com hiperplasia atípica e 280 com carcinoma de endométrio, eita, lá vou eu voltar. Sai. Pronto. E aí ela viu que depois do tratamento com progestágeno, a gente conseguiu ainda uma resposta completa de quase 60 e poucos por cento em pacientes com hiperplasia, 50% em paciente com câncer de endométrio, índice de recorrência de 23% em pacientes de hiperplasia, mais alto no câncer de endométrio, e a doença persistente, 14% em hiperplasia. Índice de gravidez foi bom, de 42% em hiperplasia e mais baixo em câncer de endométrio. Então, são alguns dados aqui que a gente pode pensar em realmente manter esse tipo de conduta em pacientes com hiperplasia. Então, como é que a gente faz essa avaliação, né, esse acompanhamento, né? Geralmente, a gente faz o controle com 3 meses. Se a biópsia, ela demonstrar que que não houve resposta ao tratamento, isso já dá uma maior probabilidade de falha. Você deve fazer essas amostragens numa média de 3 a 6 meses por um período de 2 anos. Ainda se discute muito sobre a possibilidade de se suspender ou não o progestágeno no momento da biópsia e não precisa fazer a retirada do DIU para biopsiar essa paciente. E aqui eu acho que é o slide mais importante dessa apresentação, é que a gente tem na fertilidade. Então, assim, quando eu vejo fertilidade no simpósio, eu digo, opa, tem alguma coisa aqui que a gente pode aproveitar. Então, o índice de gravidez chegou a 40%, de nascidos vivos pela FIV, que foi importante esse dado, porque a gente teve realmente pacientes que precisavam ter uma visão um pouco mais ampla, né? Tanto para você poder ter gravidezes mais efetivas, mais rápidas. Então, a FIV beneficiou bastante essas pacientes, chegou a 39,4% de nascidos vivos por FIV. E a FIV, principalmente isso, que ela não se associou a nenhum maior risco de recorrência pela paciente ter feito ciclos de fertilização. A utilização de metformina, então, hoje em dia estamos fazendo um estudo, Felícia, que eles falaram no simpósio,
que para associar a metformina à progesterona, já que a metformina foi visto que ela pode ter alguns parâmetros que podem beneficiar essas pacientes no câncer de endométrio. O estudo Felícia aí para vocês. No câncer de colo, que foi o que você já falou, que a gente pode ter essa abordagem, então, tanto pela traquelectomia, como ele aqui estava defendendo o cone, na verdade, foi uma discussão entre traquelectomia, cone, e aqui ele estava mais nessa definição. Então, quando é um câncer de colo de baixo índice, né, de baixo grau, a gente pode pensar em fazer essas abordagens menos invasivas, onde a gente tem uma invasão de paramétrio menos de 1% em pacientes com um tamanho de lesão menor que 2 centímetros, invasão estromal com menor de 10 milímetros, ausência de linfonodos. E aqui, nessa apresentação, ele coloca aqui, que é importante, porque ele coloca vários estudos, e comparando tanto a traquelectomia cone com outras abordagens mais invasivas, com a retirada de todo o útero, a gente percebe que não houve uma diferença muito grande de recidiva, a gente tem uma média de 4,1%, mas em nascido vivo a gente chega a 88% daquelas pacientes que realizaram essa abordagem. Falando de câncer de ovário, foi até aí que eu consegui ir para endométrio, então, e de colo, então, indo para câncer, e claro, quando é uma paciente que a gente precisa utilizar toda a abordagem de preservação da fertilidade para aquelas pacientes que vão adiar, né, porque não é, como o Juliano disse, também não é assim do dia para a noite que vai ter a gravidez, então talvez pensar numa preservação prévia para depois começar o processo de transferência embrionária. No caso de câncer de ovário, a gente também tem minha tela está cheia de figura, por isso que às vezes eu estou meio perdida. Então, no câncer de ovário, a gente tem, se o rastreio geral da população foi uma das palestras que foi visto se é realmente necessário ou não. Então, ela é a 8ª causa mais comum de câncer entre mulheres e a 8ª causa de óbito, né? Então, a gente está num aumento progressivo aí, importante pelos dados disponíveis no Congresso. Quase 20% das mulheres com câncer tem mutação patogênica, né? Então, a gente tem o BRCA1 e o BRCA2. Então, aqui, eles falaram muito dessa cirurgia redutora de risco, né? Então, uma paciente com BRCA1 positivo, a gente pode ter uma chance de 44%, enquanto uma BRCA2 a gente tem 17%. Então, já é recomendado com pacientes com BRCA1 positivo com mais de 35 anos, a cirurgia redutora de risco, e para pacientes com BRCA2 acima de 40 anos. Então, uma paciente com 35 anos que não tem prole definida, ela possivelmente não vai optar por esse caminho e vai ficar tentando fazer os controles até conseguir definir sua prole, né? Então, a gente tem essa média de 40% das pacientes que atrasam vamos dizer assim, essa orientação, porque até muitas vezes porque necessitam fazer essa definição de prole. Os métodos de screening, ela colocou alguns, e ela compara esses métodos como se, para a população geral, se esses métodos deveriam ser colocados de rotina ou não, foi uma discussão numa mesa também, como justificativa para tentar rastrear essas pacientes, e a maioria das sociedades dizem que não, que muitas vezes leva a paciente a algum tipo de cirurgia, uma cirurgia redutora de risco, sem necessidade, com complicações, tem índice de falso positivo. Então, a recomendação das sociedades foram que realmente a gente não prossiga com o rastreio, a não ser que tenha uma população com risco aumentado. E, falando aqui, deixa eu tentar abaixar aqui. Ai, meu Deus. Pronto, esse aqui era tomada de células germinativas, sim. Esse aqui era sobre o estadiamento cirúrgico, né? Porque o estadiamento cirúrgico é retirar o útero, retirar o ovário, retirar a trompa. E naquelas pacientes que desejam preservar a fertilidade, precisam saber todos os riscos. Geralmente, esse tipo de decisão é feita junto com o oncologista, e ele precisa que a paciente tenha esse grau bem diminuído, isso em câncer de ovário, né? Então, seria que ser realmente nos primeiros estadios, né? Em alguns tipos de carcinoma de ovário, você pode pensar em não fazer um estadiamento cirúrgico, ele coloca alguns exemplos.
Tumores germinativos, ela coloca essa imagem bem impactante, porque são pacientes muito jovens, então a gente precisa, aí falaram bastante da preservação, de tentar cirurgia que diminua esse acometimento tentar tiração no ovário, uma trompa, biopsiar o contralateral, para tentar manter a fertilidade feminina, né? Então, ela diz que tem aqui uma maioria, a malignidade deles, a maioria é um número pequeno, né? E a gente tem dos tumores malignos gerais, eles chegam só a 2 a 3% dos ovários. Geralmente são unilateral, o que é importante, porque a gente consegue preservar o outro ovário. E os exames de estadiamento, ultrassom, PET scan, também falando sobre a pesquisa dos marcadores tumorais, que são importantes para a gente poder diferenciar os tipos histológicos e, consequentemente, ter uma melhor conduta em cada um deles. Pronto. Aí aqui são as possibilidades de systematic strategy patients with... Pronto. São pacientes que têm a indicação de esterectomia, mas que realmente a gente precisa, pela questão da idade, pensar nessa sobrevida, nessa definição de prole, antes de se fazer essa decisão junto com a paciente. Aqui ela coloca sobre as opções que a gente pode ter em pacientes com câncer de ovário que desejam preservar a fertilidade, mas em casos de pacientes que têm esses tipos de tumor, a gente precisa ter realmente um acompanhamento, e em caso de pacientes com lesões mais graves ou com tipos histológicos mais complexos, a gente realmente não tem muito como manter esse tipo de abordagem menos invasiva. Pensar sempre em congelamento de óvulos ou congelamento de embriões como preservação, e aqui ele bota o GNRH, que aí a gente já sabe que a gente não vai fazer, né? Mas aqui ele coloca como uma opção de tentativa de manter. E aqui foi um estudo que ela colocou, onde 105 pacientes que tinham o diagnóstico de câncer, 40 delas conseguiram, ou que desejavam ainda manter a fertilidade. A gente tem aqui, elas começaram o tratamento aqui com uma média de 22,8 anos e conseguiram uma gravidez com a média de 30,7 anos. O tratamento adjuvante, porque esses tumores de ovário, eles são bem sensíveis, isso ela coloca como uma forma positiva, mas aí a gente entra na parte da quimioterapia, mas ela coloca como uma forma positiva, para que a gente tenha menos recidiva, então ele é bem sensível à quimioterapia. Então, a gente deve observar essas pacientes que têm esse tipo de tumor, porque são pacientes muito jovens, oferecer tratamentos que sejam menos, que danifiquem menos a fertilidade da paciente, como opção, quando possível. E o tumor de cordão, que também é um outro tipo de tumor que pode também, a gente pode fazer uma oforectomia, sem que a gente consiga, sem ter que tirar os dois ovários, como quando a depender do tipo histológico. E, vamos ver o que é que tem mais aqui para a gente. Eu acho que eu termino, sim, aqui ele faz uma revisão comparando a ovarectomia com a cistectomia, só do tumor. Então, quando a ovarectomia é oferecida, fazendo uma biópsia do ovário contralateral, dando negativo, a gente realmente tem um bom resultado. Então, a gente tem um índice pequeno de tumores bilaterais, e, consequentemente, a gente consegue manter o outro ovário. E aqui a gente fala, eu pincelei um pouco de aconselhamento genético, mas acredito que o aconselhamento genético de Juliano já foi bem mais completo, né, em relação a isso. E foi isso que eu consegui tirar dentro de um congresso de oncologia ginecológica. Não foi fácil, porque realmente é um congresso onde a gente não consegue. Todo mundo é assim, vamos ter que tirar tudo, vamos pensar se vai para qual tipo de quimioterapia. Então, a gente fica tentando encontrar nesse meio termo onde a gente pode se posicionar aí para tentar oferecer a essas pacientes uma melhor chance de gravidez. E é isso, gente. Ótimo, obrigada, doutora Natália. É difícil, né, a gente em 20 minutos conseguir falar sobre um congresso, os highlights do congresso, é difícil, mas você conseguiu passar aí para a gente bastante coisa, foi ótimo.
Bom, eu vou passar a palavra para a doutora Michele agora. Ótimo. Gente, eu queria parabenizar primeiro o Juliano e a Natália, as aulas foram excelentes. Desculpa o barulho do elevador aqui. As aulas foram excelentes, Juliano fez uma aula completíssima, acho que nem tem tanto para gente discutir, talvez, aqui, né? E a Natália também de conseguir tirar do Congresso de Onco tão específico e com a gente tão em minoria, conseguir tirar algumas informações. Eu acho que o que ficou mais na aula, que tá mais do que consolidado, é a gente fazer o random start, que eu acho que ainda é alguma coisa, algo que alguns ginecologistas talvez tenham um pouco de receio de começar numa fase que não seja folicular tão inicial, mas eu acho que tá bem, e o Juliano falou que faz bastante, né, Juliano? Eu acho que não tem muita diferença clínica mesmo, viu? E eu tento sempre entregar a paciente o mais cedo possível para o oncologista. Então, assim, em relação ao random start, o que que eu faço, tá? Fase lútea começa sem medo em qualquer fase, tá? É como se a gente tivesse uma janela de 14 dias ali que você pode começar. Eu não faço o que a gente fazia inicialmente, que era a luteólise, tá? Então eu não dou 3 ampolas de antagonista para quebrar o corpo lúteo e começar. Eu não faço mais isso. Eu simplesmente ignoro a presença do corpo lúteo e começo. Fase folicular inicial é o nosso estímulo que a gente está habituado. Agora, quando a gente tem um folículo que está em estágio um pouco mais avançado de desenvolvimento, o que, que eu gosto de fazer, baseado nos estudos também do Kakimak e do Mitchell Rosen, lá da Universidade de São Francisco. Eu gosto muito da pegada deles nisso. Vamos supor que você tem um folículo dominante, você já conseguiu ver que ele assumiu a dominância, mas que ele ainda tem menos do que talvez 12, 13 milímetros, tá? Começa o estímulo ovariano. Só que o que, que eu faço hoje muito, né, Michelle? Eu entro muito com progesterona, eu bloqueio com progesterona. Então eu já começo o bloqueio de qualquer forma do começo. Mas vamos supor que de repente você não fosse começar com progesterona, você fosse usar o antagonista, por exemplo, você meio que ignora a presença desse folículo e você pensa na onda de recrutamento secundário, tá? E vai lá e você começa. Agora, se esse folículo ele já está num estágio mais avançado de desenvolvimento, você tem duas opções. Vamos supor que ele já está com 16, aquela 15, 16, 17 já está incomodando. Dependendo do tempo que a paciente tem, e a gente sabe que esses folículos, quando eles estão em uma coorte de crescimento assimétrico, não tem jeito, isso impacta um pouco o tratamento da paciente. Então, ou dispara a ovulação, então usa o Ovidrel e a paciente volta depois de 3 dias e começa o estímulo, ou se fosse com antagonista, aí sim eu não ignoraria esse folículo. Eu começaria com antagonista logo de cara. Então faz antagonista como se fosse aqueles ciclos de agonista short. Você usa antagonista o tempo inteiro. É que hoje, como a gente usa progesterona, e é tão simples a progesterona, eu simplesmente, tem um folículo dominante, beleza. Eu conto os outros, eu falo, a gente vai ignorar ele, pode ser que ele ovule, mas geralmente ele forma um cistão, e a gente coleta os óvulos pensando sempre na coorte secundária de desenvolvimento. E o que eu faço habitualmente, tanto na fase lútea como na fase folicular, tardia, eu sempre levo a paciente para esticar um pouquinho mais o estímulo ovariano, então eu não fico com tanto medo do tamanho do folículo. Eu penso que geralmente no mínimo 10 dias, mas geralmente elas respondem com 11 dias, até 12, que geralmente esse estímulo ovariano, isso já é comprovado também estatisticamente, esses estímulos são um pouco mais lentos, tá? Então, eu não tenho tanto medo para paciente oncológica, porque é aquilo que tem, né, Miss? Você tem que começar o estímulo ovariano e tem que coletar antes dela começar a quimioterapia. Mas realmente, eu acho que talvez seja uma das coisas mais chaves, quando a gente discute fertilidade, são esses manejos da paciente, né? Outra coisa, usou o letrozol, sempre dispara a ovulação com um folículo um pouco maior, porque eu já ouvi falar que, é que teve gente que já comentou assim, o nível de estrogênio fica mais baixo, e aí o disparo da ovulação tem que ser um pouco mais tardio, não é nada disso, tá? O inibidor da aromatase, ele promove uma antralização precoce do folículo. Então ele começa a assumir um diâmetro maior, só que ele ainda não conseguiu ativar a maturação citoplasmática e nuclear. E se você dispara de maneira precoce, você prejudica essa paciente.
Então, quando você pensa em critério de disparo com letrozol, se você está acostumado a usar critério de 18, você vai pensar em critério de 20, tá? Você vai ficar mais corajoso em esticar um pouquinho mais o estímulo. Então, essas coisinhas ali em pacientes de onco, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, mas com certeza, random start, entender que com letrozol vai esticar um pouquinho mais, tal, isso é super importante. E até o padrão hormonal, né? Às vezes desapegar de colher tanto. Lembro que eu fiz pérola e o doutor Mário falava pra gente não colher, a gente colher só estradiol, porque fica, né? CFSH, LH pode subir um pouquinho. É justamente isso. São pacientes que eu confio mais no ultrassom, viu, Mi? Eu não. Assim, Aham. lógico que é legal a dosagem hormonal, até para mostrar para um oncologista que não subiu muito estrogênio, mas realmente são casos que tem que ter um pouquinho mais de atenção e carinho nesse sentido do estímulo. Sim, ótimo. Muito interessante. E bloqueio de progesterona, com progestágeno, você já usa também A gente não habitualmente. tem. A gente não tem muito respaldo na literatura, principalmente paciente que tem receptor hormonal positivo para progesterona, né? A gente fala, caramba, mas eu vou estar dando progesterona para essa paciente, mas eu, assim, de coração, é tão curto. Tem lugares no mundo que eles nem usam inibidor da aromatase, porque você causa uma elevação de estrogênio por um tempo muito curto. Aí eu acho que, pô, usar o inibidor da aromatase não causa dano nenhum, mas agora privar a paciente de usar a progesterona, o que eu penso? Essas pacientes não tiveram planejamento para se organizar para fazer tratamento. E a gente sabe que o antagonista é mais caro, né? Então você consegue reduzir custo, é muito importante. E qual que é o impacto? Você bloqueia, às vezes, com dihidrogesterona. Qual que é o impacto para essa paciente em nível sérico de progesterona? O que efetivamente vai causar? Mas a gente não tem muito respaldo em literatura. Mas todos esses dados do Positive Trial, mostrando que as pacientes que fizeram. Hoje, por que eu falo muito desse trial? Porque hoje é o N mais robusto que a gente tem de pacientes que fizeram estímulo ovariano e foram acompanhados por um prazo de segmento aí de um pouquinho mais de 3 anos, né? Então, eles mostram que as pacientes que fizeram preservação da fertilidade não aumentaram recorrência, na verdade tiveram uma recorrência até um pouco menor. Existe um viés de seleção dessas pacientes, mas é porque elas são mais encaminhadas para preservação de fertilidade se elas têm um prognóstico melhor. Mas eu realmente, eu acredito que, eu uso progestágeno, mas ainda a gente não tem muito respaldo na literatura, tá? Mas eu acho que não vai, eu acho que o futuro vai mostrar pra gente que não vai ter nenhum comprometimento. O Oscar perguntou aqui, ó, sobre o progestágeno que você acabou de falar, e letrozol se você usa para todas ou só com receptor positivo. Ah, Oscar, boa pergunta. Eu uso para todas, viu? Isso, e aí assim, como eu sou um pouquinho de cria do Octai, tá? Tem alguns estudos, porque o que significa o receptor estar negativo, né? É a porcentagem do receptor que está positivo ou não para estrogênio, tá? Então, você não pode garantir que uma paciente, por exemplo, triplo negativa, ela não tenha nada de receptor estrogênico positivo. Então, o Octai acreditava muito que valia a pena usar estrogênio para todas, e não individualizar nesse sentido. Então, Oscar, como eu sou um pouquinho de cria dele, e eu também eu gosto muito da visão dele, eu acho que ele é um cara que está na vanguarda desse conhecimento, ele que desenvolveu o protocolo com letrozol, eu realmente acolho ali a justificativa dele, eu acho que vale muito a pena, tá? Então eu sempre uso. E a progesterona que a gente está falando, Oscar, eu uso, tá? Independente de receptor progestágeno positivo, eu não estou fazendo mais bloqueio com antagonista, eu uso para pacientes de congelamento bloqueio de progesterona sempre. Bom, primeiro, Juliano, obrigado, a aula foi excelente. Obrigado, Natália e Michele, que estão aí. Juliana, minha dúvida é o seguinte: são os cânceres hematológicos. Isso apesar dessa rapidez, já tiveram alguns estudos sobre a probabilidade de contaminação de células cancerígenas no ovócito, no líquido folicular. Você pode atualizar a gente sobre isso? O que você tem conhecimento? Então, tem alguns tipos de tumores que realmente eles podem ter um pouco mais de risco, né? O que a gente tem mais, assim, o que as evidências são mais prevalentes, assim, maiores preocupações é em relação ao congelamento do tecido ovariano com autotransplante, né? Em relação à questão do óvulo, de repente você ter um risco de ter uma doença minimamente residual no ovário e isso comprometer o óvulo, até pode, e tem mesmo estudos avaliando líquido folicular e se tem presença de células neoplásicas malignas, mas eu acredito que para o óvulo, para a gente congelar hoje, de um ponto de vista prático, está tranquilo. Agora, o que a gente tem que pensar? De uma maneira bem prática, tá, doutor Edson?
Tumor sólido em estágio muito avançado, que já é uma doença que de repente seja um pouco mais metastática, já tem uma metástase à distância, você começa a perder um pouco a segurança de repente você ter prejuízo no ovário. Eles não gostam de falar metástase ovariana, eles falam doença minimamente residual, é o termo que os oncologistas usam, né? Então, tumor sólido avançado, a gente perde segurança. E alguns tumores hematológicos, tá? Principalmente a leucemia, tá? Então, aí você não consegue isolar o risco de você ter contaminação do ovário. No guideline da ASH de preservação de fertilidade, eles colocam que existe algumas contraindicações para congelamento de tecido ovariano. Entre eles, a maior parte das condições são hematológicas, leucemia e outras condições hematológicas malignas, tá? Que eles realmente não aconselham estar fazendo pelo risco de você ter doença no ovário, e alguns tumores sólidos em estágio avançado. Então, em relação ao congelamento de óvulo, qual que é a minha maior preocupação? Não é nem se de repente. Claro, se tem um comprometimento ovariano, eu fico um pouco preocupado, mas é mais o risco que a gente tem de atravessar o tumor com agulha. Então, por exemplo, o paciente que teve um tumor de câncer de colo do útero recidivou na cúpula vaginal, e aí ela foi indicada para congelar óvulo. Poxa, às vezes o sítio de punção, a gente vai estar passando o tumor. Eu tenho medo em relação ao sangramento desse sítio de punção e também de estar prejudicando o estadiamento da paciente. Mas o que eu já vivi na minha experiência, doutor Edson? Quando a gente conversa com o oncologista, olha que interessante, ele tem menos preocupação do que a gente com isso. Então, esses casos, eu realmente, assim, eu gosto de englobar a participação do oncologista, principalmente se for um oncologista que é acessível e que está interessado em ter um atendimento mais global da paciente, para discutir o que eu vejo. Eu nunca tinha tido uma experiência de fazer uma coleta de óvulos laparoscópica até atender uma paciente com recidiva de câncer de colo do útero em cúpula vaginal. É horrível, doutor Edson, eu não sei como vocês faziam isso antes. Eu não, assim, não dá, você não consegue individualizar o folículo, você é uma massa enorme e você vai lá às cegas tentando entrar no folículo, você funciona, você não sabe se veio o líquido inteiro ou não, realmente é um absurdo. Diante do cenário de fazer a coleta guiada por ultrassom transvaginal, não tem nem condição de pensar. Eu teria até medo, eu contraindicaria a coleta videolaparoscópica. Eu pensaria até em fazer, talvez, a punção pela parede abdominal. Isso fazem muito em alguns países. Eu tenho alguns amigos turcos que eu conheci na época que eu morava nos Estados Unidos, e para paciente que vai congelar óvulo e algumas pacientes virgens, eu não sei nem se é por questão cultural, eles fazem muita coleta transabdominal, mas é absurdo o que eles fazem de coleta transabdominal. Então, eu acho que a expertise que eles têm é maravilhosa e no cenário oncológico a gente poderia estar usando isso. Mas eu acho que o maior medo é doença hematológica e tumor sólido avançado, com estadiamento avançado, em comprometer o tecido ovariano e você realizar o congelamento do tecido ovariano, sendo mais direto ao ponto em relação à resposta. Ótimo, muito obrigado. Olha, a Ana Carolina Guedes fez uma pergunta. Ela gostaria de saber se há evidências mais fortes que suportem o uso de técnicas de maturação in vitro para pacientes oncológicas para evitar a realização do estímulo ovariano. O grupo do Von Wolf, ele, infelizmente, eles que congelam muito o tecido ovariano, e por isso que ele é alemão, na Alemanha você tem um volume de congelamento de tecido ovariano absurdo, porque eles não podem, eu acho que é uma questão legal de regulação lá, eles não podem estimular paciente com câncer de mama. Então, o volume de congelamento de tecido ovariano para pacientes com câncer de mama que eles têm é absurdo. E eles também têm muita pesquisa, eu acho que em parte oncológica, em paciente oncológica, eles são o grupo que mais tem publicação de maturação in vitro. Mas, assim, maturação in vitro, para o meu entendimento, talvez o grupo belga seja o melhor nas pacientes com ovário policístico. Eles até publicaram recentemente aí dados referente à taxa de nascido vivo deles, mas assim, é absurdo. Se eu não me engano, assim, eles começam a atingir a mesma taxa de nascido vivo que em pacientes estimuladas, quando eles conseguem coletar mais de 30 óvulos. Não tem como comparar maturação in vitro com congelar o óvulo maduro já, né? Eu, de coração, no país que a gente vive, Ana Carol, e com as regulações que a gente tem e o entendimento, o conhecimento que a gente tem, com esses trials que a gente tem, que mostram bastante segurança, os dados que a gente tem, eu juro que eu não entendo por que existe essa preocupação, até por questões regulatórias em alguns países. Mas a gente tem que ter cuidado sim, tem que usar o letrozol, tem que entender se é uma doença avançada, qual que é a perspectiva de sobrevida dessa paciente nos próximos 5 anos, mas eu não indicaria, eu não aconselharia fazer, até porque aqui a gente no Brasil,
a gente não tem muita expertise nisso, né? Então a gente vai fazer maturação in vitro, mas com qual protocolo, né? Então, se a gente tivesse um grupo igual o grupo Belgrado, eu acho que é o Michael DeVos, né, que ele faz muito maturação in vitro para paciente policística, pelo risco da síndrome de hiperestímulo ovariano, aí de repente até poderia ter mais indicação, mas a paciente oncológica, difícil ser uma paciente que tem uma reserva ovariana tão assim avançada, então eu realmente eu não suportaria, os dados não são animadores, ainda mais no paciente oncológica, que a gente tem que oferecer, assim, às vezes é um ciclo que a gente vai ter para poder oferecer tudo de chance para ela. Obrigada. Eu estava lendo sobre esse assunto e eu vi até que existem algumas técnicas que falam de você aspirar os ócitos imaturos do próprio tecido, né? E maturar para chegar a um óvulo maduro e aí usar para técnicas de reprodução, mas também muito longe ainda, né? É longe. Eu tenho paciente que tem óvulo congelado de tecido ovariano. Então, quando você prepara, né? Lembra que eu falei que você tem que tirar o córtex e tudo? A primeira coisa que você tem que fazer, às vezes, quando você pega o ovário, você já vê alguns folículos na periferia. E aí você pega essas agulhinhas tipo de insulina e você pode furar esses folículos. E aí o líquido já vai caindo lá. Aí eu gosto, para congelar o tecido ovariano, primeiro eu biparto ele, eu abro como se fosse um sanduíche, e depois eu corto em 4 fragmentos, porque é mais fácil você cortar a medula e depois preparar o córtex, eu não preciso, ele já está num tamanhozinho bonitinho de congelamento, tá? Então é uma forma que eu gosto de preparar o córtex para fazer o congelamento. E aí o que a gente faz? A gente manda o líquido para o laboratório. Geralmente os óvulos estão todos imaturos, e aí você tenta fazer maturação in vitro para congelar. Outro dia a gente congelou o tecido ovariano de uma menina com câncer hematológico, se eu não me engano era linfoma, tá? E a gente congelou o tecido de um ovário e mesmo com 13 anos a gente conseguiu amadurecer, se eu não me engano foram 3 óvulos no laboratório, com maturação em 24 horas, mas ela é super nova, né, 13 anos, quem sabe, mas assim, realmente é muito experimental ainda, mas é interessante, né, eu acho que é uma oportunidade que você tem, você está congelando tecido e você tem alguns óvulos, tentar amadurecer para congelar, né, vale a pena. Super interessante. Gente, alguém tem mais uma pergunta? Tem mais pergunta para fazer? Tiramos bastante dúvidas. A aula foi excelente. Natália também. Acho que é isso. Querem falar mais alguma? Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou bem apaixonado assim pela pesquisa dentro da área de oncofertilidade. Eu acho que é nosso papel, o trabalho de formiguinha, a gente sempre divulgando, né? Então, isso é a melhor coisa que a gente pode fazer. Trabalhar em cima dos oncologistas sempre que for possível, né, para que eles encaminhem, dos mastologistas, dos hematologistas, mas é sempre um prazer a gente estar aqui, viu? Então podem sempre contar comigo, foi muito bom. Daniela, antes de você encerrar, como esse é um evento Fertigroup Estudo Sapiente, e nós temos o prazer de estar com o Nelson aqui, que não é médico, já disse aqui que está aprendendo. Gostaria então, Nelson, que é o nosso CEO do Fertigroup, que você falasse algumas palavras aí para a gente, já que você está por aí, deixa eu falar um pouquinho da tua impressão. Bom, obrigado, Edson. Boa noite, pessoal. Juliano, parabéns aí, eu peguei aqui o finalzinho da sua aula e acompanhei aqui os highlights da Natália. Assim, eu não sou médico, então eu tenho um pouco a contribuir com a discussão científica de vocês, mas eu eu tenho uma história na oncologia, né? Então, o tema da oncofertilidade, para mim, ele tem um apelo que eu acho que é importante, e uma das coisas que eu percebo na fala do Juliano é a importância de vocês estarem tratando do assunto. Eu acho que é melhorar a comunicação entre vocês e os oncologistas, né? Eu acho que isso, eu vejo uma oncologia que evolui cada vez mais para uma visão holística do paciente, um cuidado integrado, profissionais de múltiplas especialidades. Eu acho que a reprodução humana ela precisa aumentar o seu protagonismo nessa interação. Eu ainda ontem conversava com um amigo mastologista, ele dava conta dos estudos mais recentes sobre quanto mais pacientes jovens têm sido acometidas por câncer de mama. Ou seja, é quase inexorável que a gente vá ter mais essa discussão de preservação de fertilidade em pacientes oncológicos. E eu acho que o papel do Fertigroup não é só desenvolver uma plataforma de reprodução humana inovadora, integradora, é também criar os caminhos de fazer essas pontes, né? Então, Juliano, eu acho que essa apresentação de vocês aí, eu acho que cumpre esse papel científico dentro da comunidade médica que orbita em torno
da oncofertilidade, mas eu acho que também aqui puxar para a gente, Edson, um pouco essa responsabilidade institucional de buscar criar as pontes, aproximar as especialidades, aproximar os profissionais, trabalhar a jornada do paciente, trabalhar a linha de cuidado, desmistificar. E eu acho que esse é um papel que a gente pode contribuir muito, seja pelas relações que a gente tem, seja pelo peso institucional que a gente pode ter, seja pela agenda que a gente pode promover. Então, super feliz, sempre que eu puder eu vou entrar meio de gaiato nessas conversas, que eu aprendo muito, sempre percebo, fico super entusiasmado, né? Falava com o Edson aqui em paralelo, como é admirável ver vocês, assim, médicos, com a rotina que tem, ainda dedicando um tempo depois do expediente, depois da rotina, para discutir, estudar, pesquisar, debater. Isso é inspirador e eu fico muito feliz de alguma forma apoiar isso aí com vocês. Meu parabéns e contem conosco. Muito obrigado, Nelson. Eu agradeço muito obrigado mesmo. Agradeço ao Juliano, à Natália, à Michele por essa contribuição e passo para a Daniela para fazer o encerramento e fazer a nossa propaganda dos próximos eventos, né, Daniela? Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu que agradeço, doutor Edson, agradeço a todo mundo. Eu nem falei oi para o doutor Mário hoje. Oi, doutor Mário. Doutor Mário, que sempre prestigia nossas atividades científicas. Oi, Obrigada. Daniela, boa noite. Obrigado. Agradeço a presença. Juliano, obrigada. A sua aula foi excelente, maravilhosa, mais uma vez. Bom, pessoal, fazer uma propagandinha. A gente tem agora na próxima quinta-feira, no dia 25 de abril, a nossa próxima reunião científica. Vai ser um fórum do FERT-Group. A gente vai falar sobre segurança no laboratório, sobre o papel da rastreabilidade. A gente vai falar de técnicas de segurança e de rastreabilidade. Vai ser bem interessante. Então, daqui a pouco vocês vão receber aí o convite e o link. E é isso. Obrigada pela presença e boa noite a todos.